Nossa intuição, cada vez mais, é disseminar a palavra de Deus, é fazer com que o reino de Deus, através da plataforma da Santa TV News, através desse streaming ao vivo, seja cada vez mais tocante nas almas, tocante nas vidas, e as vidas possam ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus, através dos estudos bíblicos, através da liberdade cristã, através da verdade que salva, que liberta, que restaura e que muda e que faz nova criatura. Para que esse programa continue cada vez mais sendo abençoado, eu peço que você cada vez nessa noite continue colaborando, abençoando com o seu like, com o seu joinha, se inscrevendo no canal da Sun News, se inscrevendo no canal Fábio Vladimir. Abençoe essa obra cada vez mais, fortaleça, irmãos. Vamos fortalecer cada vez mais tudo aquilo que se refere-se ao reino de Deus. Estaremos orando e após essa oração, estaremos falando do tema desta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, te agradecemos por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito, realizado, que o Senhor continue sendo exaltado e glorificado através de todas as coisas. Pai, alcance as vidas aos irmãos que já estão no chat do YouTube, continue abençoando, Senhor, cada um nessa noite. Visita os lares, as famílias, alcance as vidas e faz florescer o teu santo nome, libertando das garras do inimigo e dando vitória e salvação nessa noite em Cristo Jesus. Amém? Meus queridos irmãos e irmãos, quero mandar a paz do Senhor Jesus para os meus irmãos do nosso ministério, ao qual eu faço parte. Quem vos fala nessa noite é o evangelista Fábio Vladimir, do nosso Ministério Assembleia de Deus, Remanescente em Cristo, presidida pelo nosso amado e querido pastor Ronélio Charles e os queridos amados obreiros, obreiras do Santo Ministério. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Nosso ministério se encontra localizado na rua Amaravate, 741, São Paulo, capital. Com os cultos abençoados, campanhas abençoadas, tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, o programa de hoje é um programa cada vez mais com um tema abençoador, um tema rico para a glória de Deus, para que nos venha dar força e continuidade na nossa caminhada cristã. E é importante para nós entendermos que Deus sempre trabalha de uma forma específica em nossa vida, para sermos melhores, para sermos cada vez mais crentes, cada vez mais servos de Deus, cada vez mais livre na presença de Deus, cada vez mais atuante na presença de Deus, e que o Senhor seja engrandecido, glorificado, exaltado, e através disso haja em nós cada vez mais com um companheirismo cristão, haja cada vez mais a forma de congregar atuante na presença de Deus e também a consagração a Deus. E também cada vez mais a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos. Isso é muito importante, termos comunhão, eu amar essa comunhão, eu projetar essa comunhão, eu fortalecer essa comunhão, e o Senhor se alegra disso. O Senhor é engrandecido através desses atos. E o tema dessa noite é um tema que nos traz um despertamento, uma forma mais profunda de entender o que Deus está fazendo conosco. E é importante que quando Deus tem os seus propósitos e suas afinidades de executar suas vontades, e quando nós estamos na direção de Deus, debaixo da vontade de Deus, nós vamos entendendo os tipos da vontade de Deus na nossa vida. Tipo esse que nos faz estarmos revestidos do poder e da glória de Deus, e principalmente uma vida que nós vivemos nos dias de hoje, difícil uma vida cheia de problemas, conturbadas, aflições, tribulações diárias, e sermos vitoriosos e vencedores através de Jesus Cristo. Mas isso acontecer, eu preciso estar debaixo da vontade de Deus e no direcionamento de Deus e através da execução das memórias de Deus. Como isso pode acontecer? Quando nós observamos um versículo da palavra de Deus, desde lá do princípio no Velho Testamento, vamos ver, Gênesis no capítulo 8, versículo 1, está escrito lá só a parte A. E lembrou-se Deus de Noé. Irmãos queridos, lembrou-se Deus de Noé porque Deus tinha um propósito, porque Deus tinha um plano, um projeto de execução. E isso fez com que Noé estivesse debaixo dessa vontade de Deus,
desse direcionamento de Deus e principalmente foco, fé no Senhor, acreditando que viria o exercício de poder da palavra de Deus naqueles dias que estavam acontecendo lá atrás. Então isso era muito importante. Era importante para Noé entender que Deus, quando falou isso para ele executou sem murmurar, sem desacreditar e confiou no Senhor. Confiança é uma das palavras-chave de ser abençoado. Confiança em Deus é uma das palavras de um grande princípio abaixo de uma sabedoria para ser abençoado na presença de Deus. Então, Deus lembrou de Noé, lembrou de toda a família, lembrou de todos que estavam com ele. Tinha um propósito de salvação, propósito de libertação, de execução naquela época. Então Deus, ele firmou, estabeleceu a sua memória para a pessoa de Noé, o patriarca Noé, para ele ser livre, para ele ser liberto, salvo daquela situação caótica espiritualmente dizendo, daquele mundo, daquele tempo. Então, se nós trazemos para os dias atuais, como Jesus falou, como nos dias de Noé, é a mesma situação. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo de um paralelo junto com o tempo de Noé. Então, ou seja, bebiam, se davam em casamento, briga, murmuração, a idolatria, a rejeição a Deus, a lembrança de Deus somente na dor e na aflição, e esqueciam realmente o que significa Deus, servir a Deus, estar com Deus, refletir a palavra de Deus como vida, regra de abundância. Mas as pessoas muitos só lembram de Deus no momento da aflição, no momento da dor, no momento da petição, mas não como vivência, não como uma maturidade espiritual. Não crê na forma que a alma, espírito e corpo precisam ser alimentados por Deus para ter uma vida melhor nos dias de hoje. Lembrança de Deus é muito importante, que faz com que sejamos a igreja é uma igreja despertada, uma igreja acordada com as coisas de Deus. Não podemos dormir espiritualmente, não podemos estarmos longe de Deus espiritualmente dizendo. Possamos dizer que somos de Deus, possamos dizer que estamos com Deus, mas as nossas obras, nossos atos, nossa fé, nossos frutos, eles que vão dizer se realmente com Deus nós estamos com Ele. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis, dizendo para a igreja de hoje em dia, a igreja que produz fruto espiritual, não é só fruto material, fruto espiritual, ela é conhecida no céu, ela é conhecida diante de Deus, ela é vista diante de Deus. Então uma igreja que produz fruto, eu e você que dizemos que somos igreja, produz fruto, então somos vistos por Deus de uma forma diferenciada. Ah, mas então Deus faz acepção de pessoas? Deus não faz acepção de pessoas. Mas quando uma igreja, você e eu, fazemos a obra de Deus com frutos diferenciados, o que vai acontecer? Deus especificamente olha com um olhar diferente, um olhar específico, sublime para a nossa vida. Ou seja, nós estamos mais focando nas coisas de Deus, colocando o nosso tempo, investindo o nosso tempo nas coisas de Deus. E quando nós investimos nosso tempo nas coisas de Deus, a obra de Deus cresce, a obra de Deus em minha vida cresce, o Espírito Santo de Deus trabalha na minha vida, dando sabedoria, orientação, entendimento. E aí você vai construindo um novo caminho na presença de Deus. E esse novo caminho na presença de Deus, ele é abençoado porque Deus está nesse novo caminho, porque Deus está junto nesse caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então é um caminho iluminado, é um caminho cheio da graça. Mesmo que venha o inimigo, mesmo que venham os queixosos, os desacreditados, os invejosos, aqueles que não confiam, não acreditam na obra de Deus sobre a tua vida, Deus faz você ser abençoado. Por quê? Porque você está no caminho de Deus, no caminho, na verdade e a vida. Então você está trilhando as pisaduras de Jesus. Isaías, como ele profetizou, pelas suas pisaduras somos sarados. Se nós somos sarados pelas suas pisaduras, nós somos curados. Curado na alma, curado no espírito. Deus vai fazendo grandes coisas. E o nome do Senhor, como diz em João no capítulo 12, é glorificado. Prazer de Deus é glorificar o teu nome para a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Gênesis, vamos ver o versículo bíblico. Gênesis no capítulo 30, versículo 22. Está escrito: E lembrou-se Deus agora de Raquel, e ouviu e abriu a sua madre. Irmãos, olha só que coisa interessante. Lembrou de Noé, agora lembrou de Raquel. O que é isso?
é aonde firmou, estabeleceu um caminho para com Deus e Deus memorizou o que estava decretado e no momento certo Deus foi lá e fez. No momento Deus foi lá e ouviu o clamor e executou. É a mesma coisa da igreja. A igreja que está debaixo de uma orientação divina, debaixo de um caminho de Deus, ela ora, Deus faz. Tudo que pedides em meu nome, disse Jesus, o Pai o concederá. Por quê? Está diante da memória, na lembrança de Deus e diante do caminho do Senhor. Louvado seja Deus. Então isso é importante para nós entendermos esse perfil de trabalho de Deus para com a nossa vida, para com a sua igreja, o seu ministério. Isso é importantíssimo, irmãos. E muitas pessoas, infelizmente, estão perdendo esse contato com Deus, sabe? Está perdendo essa trilha com Deus, está deixando Deus em segundo plano, as tarefas do dia a dia, sabe? Está acontecendo como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, aquele que se milita para a boa obra, não se embaraça com as coisas dessa vida. Então tem muito crente embaraçoso com as coisas da vida e não consegue se libertar, não consegue se livrar disso e deixa Deus trabalhar. Deixar Deus realizar grandes coisas. E aí não tem como o Senhor ser glorificado. Não tem como o Senhor fazer uma obra se eu não deixo Ele fazer a obra. Deus não vai me agir com força nem com violência sobre a minha vida. Ele vai fazer pela vontade. Unindo a vontade dEle com a minha vontade. Logicamente que muitas vezes a minha vontade não é a vontade de Deus. Mas eu tento fazer com que a minha vontade esteja sincronizada com a vontade de Deus. E aí as coisas vão bem, o suprimento vai bem, tudo vai acontecer porque o Senhor está fazendo os caminhos sendo abertos, as portas sendo abertas, as muralhas sendo derrubadas e o Senhor será engrandecido. É importante para isso. Muitas pessoas na casa de Deus sofrendo, se lamentam, se murmuram, mas não parou para pensar, não parou para entender que ainda há esperança, ainda há resposta, desde que você abra a tua mente e deixa agora a mente de Cristo entrar sobre você e você fala, Deus, agora é contigo, me orienta, me coloca no caminho das veredas da justiça, por amor do teu santo nome, me coloca debaixo do teu cajado, que a tua vara me consola, me coloca dos caminhos ainda que sejam tortuosos, mas se o Senhor está comigo nesse caminho, vai tudo bem, as coisas serão muito bem, porque o Senhor está fazendo acontecer. E isso é importante para a igreja dos dias de hoje. Deus chama a igreja para alguns propósitos. Propósito de oração, propósito de consagração, propósito de comunhão, propósito de aproximação, propósito de meditação, reflexão da palavra. Esse é o propósito de Deus, aproximação, conhecimento, o povo vir para Deus e Deus está no meio do povo. Sempre Deus fez isso, irmãos. Na Bíblia Sagrada, desde o Velho Testamento, desde a época do povo hebreu sendo liberto pelo povo egípcio, das mãos, das garras de Faraó, sempre Deus estabeleceu libertação, sempre Deus estabeleceu comunhão, aproximação. O único Senhor a ser adorado, louvado, engrandecido, lembrado, enaltecido, o único Senhor. Então Deus sempre promoveu situações para que o povo lembrasse. O povo esquece, então Deus vai lá e faz o povo ser memorizado, lembrado. Em que sentido? Pelas obras. Em que sentido? Pelos milagres. Em que sentido? Pelas atuações. Em que sentido? Pelo poder libertador do Espírito Santo na vida do ser humano. Ele virá para convencer o homem do pecado e do juízo e lavar o homem da palavra. Depois que lavou o homem da palavra, ele constrói entendimento do homem, da mulher na palavra. Depois que construiu o homem no entendimento da palavra, ele fortalece, porque Jesus disse, eu vou para o Pai e enviarei o outro Consolador. Lá em João no capítulo 14, enviarei o Consolador que estará no meio de nós, e ele disse também que esse Consolador nos fará lembrar de todas as coisas, a qual ele disse, a qual o Pai disse e a qual ele tem feito. Então o Espírito Santo está com essas tarefas
tarefas nos dias atuais, de fortalecimento da igreja, abrir os olhos do povo, para que o povo entenda realmente o que significa ser igreja e estar na presença e na obra de Deus. É uma igreja que produz frutos, uma igreja que produz glorificação ao nome do Senhor. Uma igreja que lembra de Deus em todo momento. Então é uma troca de comunicação, é uma troca de memorização. Eu lembro de Deus e Deus lembra de mim. Como que eu posso fazer isso? Eu lembro de Deus porque primeiro, Ele é Deus, porque Ele é o Senhor. Primeiro, porque Ele me dá força, saúde, vigor. Eu lembro de Deus porque Ele está abençoando o ministério que Deus colocou em nossas mãos. Eu lembro de Deus porque Ele está abençoando a família que Deus colocou em nossas mãos. Você lembra de Deus porque Deus está abençoando você numa sociedade caótica, idólatra e cheio de trevas. Deus vai lá e faz você crescer, ser uma pessoa que produz, uma pessoa que está abençoada. E isso é você lembrar de Deus por essas ações. Você lembra de Deus nos milagres dos cultos, você sentir Deus nos cultos, você sentir Deus quando fala de Jesus, quando fala da obra. Isso é você estar lembrando de Deus. Você lembra de Deus quando você ora, Deus faz acontecer, Deus ouve a tua oração e dá a resposta. Você lembra de Deus quando você clama a Ele e Ele vem até você. Aí agora vem a parte de Deus quando lembra de você. Agora o que Deus quer com nós? Que nós continuamos nessa lembrança para Ele concretizar suas promessas, concretizar todas as profecias que Ele tem falado para cada um de nós. Existem profecias da tua vida que ainda não se cumpriu. Você está esperando o que para isso não acontecer? Faça a sua parte, esteja com Ele, porque Ele vai mirrar o tempo e as coisas vão acontecer. A Bíblia diz que Deus tem o poder de esmagar, esmiuçar, mirrar o tempo para ser você abençoado, para ser você uma abençoada, porque o propósito de Deus é esse. É mudar a igreja ser de Cristo, mente de Cristo, transformada, exaltada pelo Senhor. Não uma mente humana, não uma igreja humana, não um ministério próprio, comum, que atua de si mesmo, mas um ministério que está debaixo das orientações, das revelações, das profecias de Deus. E aí é uma obra poderosa no Senhor Jesus. Impactante com certeza será. E aí você salta comigo em Gênesis, no capítulo 19. Versículo 29, somente a parte B do versículo, que está escrito: Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló no meio da destruição. Nós sabemos ali a passagem, quando Deus fez um propósito de execução com o povo, o intercessor ali era Abraão, e Abraão, sabendo da história que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, resolveu interceder pelo povo e resolveu interceder pelo seu sobrinho. Só que Deus, através de intermédio de Abraão, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, a tua bondade plena e suprema, foi lá, livrou Ló por causa de Abraão. Não porque Ló era bonitinho, porque Ló era sobrinho de Abraão, não porque Ló era alguém específico assim. Não, é por causa do amor a Abraão, é por causa de amor à obra, irmãos. Quando você está debaixo do plano, tem pessoas que às vezes não estão no plano de Deus, mas acabam até estando por causa de você que está clamando, está orando, está pedindo, está jejuando, está buscando, e Jesus está fazendo a obra. Então não é momento de desistirmos, não é momento de acharmos que Deus não está no negócio. Quando Deus tem um projeto grande na família, Ele salva, Ele transforma. Às vezes o olhar humano diz não, a mente humana diz não, mas a tua fé diz sim. A tua fé, a tua alma está dizendo sempre sim, dizendo ainda há resposta. Deixa Deus trabalhar, porque Ele sabe de todas as coisas. Então Deus lembrou de Abraão e foi lá e enviou os anjos para orientar Ló e sair de Sodoma e Gomorra. Então tudo é uma estrutura, irmãos, que Deus realizou. Para quê? Propósito. Para quê? Libertação. Então, quando trazemos isso para o nosso dia de hoje, são situações que Deus trabalha em nós para olharmos os livramentos,
os cuidados de Deus, que Ele está sempre memorizando isso em nós, cuidando de nós, livrando das obras do inimigo, das obras malignas, das atuações do mal, livrando de tudo que não pertence a Deus, para que você tenha saúde, vigor e lembrança de Deus sobre a tua vida. Então foi o que aconteceu aqui. Poderia Deus permitir com que Ló morresse? Sim, Ló não tinha nada com Deus mais, não tinha comunhão com Deus, nem ele nem a família. Ló não tinha mais nada com Deus. Então, através de uma oração, de uma intercessão, Deus foi lá e fez acontecer. Então Deus exaltou o nome dele através dessa oração. Olha só que coisa gloriosa. Deus exaltou o nome dele através da oração de Abraão para a vida de Ló. Então, quantas e quantas vezes Deus exalta o nome dele através da oração do teu povo, através da oração da tua igreja. Às vezes a gente não consegue nem ver isso de uma forma mais aberta, mais plena, mais profunda, mas espiritualmente dizendo, olha só como Deus executa grandes coisas através da oração, porque tudo que pedides em meu nome, com sinceridade, com amor sincero, verdadeiro, crendo, recebereis. E quando eu creio, eu vou ver a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 2, versículo 24. Está escrito: e ouviu Deus o seu gemido do povo, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, Isaque e com Jacó. Então, meus irmãos, tudo isso é um projeto de Deus sobre a vida do povo. Projeto de Deus. Agora vamos trazer aqui esse versículo, Êxodo capítulo 2, versículo 24, e transporta para o ministério que você está, para a igreja que você está congregando. Então, ouviu Deus o gemido do seu povo, a oração, o clamor do povo. Por isso que é importante, igreja, continuar em oração, continuar clamando a Deus. Então ouviu Deus oração, clamor, e lembrou-se o Pai do seu concerto. Lá atrás, agora traz para o dia de hoje, lembrou-se o Pai da aliança, da chamada, da estrutura que Deus tem com o seu povo, com o líder da igreja, com os obreiros da igreja, as obreiras, né, os cantores, todos aqueles que compõem, ministerialmente dizendo, aquele ambiente. Então Deus lembrou que aquela casa é uma casa de oração, é uma casa que é ferramenta para a libertação. E aí, quando ele lembra disso daí, ele lembra dos primórdios, da chamada, lembra do teu filho. Quando Deus olha para a igreja de hoje, chamada Igreja de Cristo, do seu filho, ele lembra de Jesus, ele lembra do sacrifício de Jesus. E através dessa lembrança, dessa memorização do Filho Jesus Cristo, o que Deus faz? Ele abençoa a oração da igreja, ele abençoa o ministério, ele abençoa aquela casa de oração. Sabe por que ele abençoa, irmãos? Não é porque está carregando uma placa dizendo que é de Deus, não é porque está toda enfeitada dizendo que é uma igreja evangélica, é porque espiritualmente as vozes, o som, ecoa, chega diante do Pai, chega diante do trono. É isso que faz a diferença. Igreja não precisa ter tamanho grande, pequena, média. O que é igreja é o que ela representa, é o que ela é na presença do Senhor. E isso que faz a diferença. É isso que Deus olha, essa afinidade, é onde Deus refina a espiritualidade do povo. Tem uns que são mais espiritual do que o outro, sim, porque buscam mais, tem mais vontade de estar com Deus, tem mais vontade de ouvir a voz de Deus, estar na presença de Deus. Isso é gratificante, não só numa comunhão, mas também diante do Senhor. Deus continue te abençoando, meu irmão e minha irmã, por você ser uma pessoa assim, que tem um exemplo, disponibilidade e preocupa cada vez mais investir no reino espiritual. Só tem Deus te abençoar grandemente. O livro das obras, as páginas, está se enchendo por aquilo que você está fazendo para o Senhor, pela obra. Sinal que você tem uma visão de reino, não uma visão michuruca, uma visão profana, medíocre, mas uma visão de reino, uma visão de crescimento. Você quer ver a obra de Deus? E você vê pela sua participação, você vê a obra de Deus pela sua contribuição, você vê a obra de Deus com os resultados de exaltar o nome do Senhor pela tua pessoa, pela tua família. Ah, mas a minha família ninguém vai, mas vai você. Então você é o canal de bênção e de resposta e de vitória. Você é a pessoa que Deus quer lembrar para a tua casa ser memorizada diante de Deus sobre a verdade, a vida e a salvação.
Deus tem um compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você não tem, se as pessoas não estiverem em tua volta, Ele tem contigo. E se você representa essa família, então Deus está cuidando dessa família. Mesmo sabendo que essa família não quer nada com Deus. O que está acontecendo aí? A misericórdia de Deus. Não é que Deus ama essa pessoa como te ama, que você está se esforçando na presença de Deus. Não é nada disso. Tem pessoas que comparam isso como uma igualdade. Não tem nada a ver. O cristão que está numa família, ele lembra da obra, ele lembra dos cultos, ele lembra da casa de Deus, é uma performance espiritual. Agora, diante dessa família, tem pessoas que não querem nada com Deus, não amam a Deus, e o que acontece aí? A misericórdia de Deus acontece sobre essas vidas, mas até onde vai, né? Só Deus sabe. Você está ali clamando, você está ali pedindo para Jesus dar uma oportunidade, dar uma porta, acontecer algo, uma mudança, você está fazendo a sua parte. Agora, se a pessoa não quer, segue-se o juízo pela sua própria decisão. Lembrando sobre isso, os programas anteriores que falamos sobre poder de escolha que as pessoas e o ser humano têm. Dentro da igreja, você tem a escolha de adorar a Deus ou não adorar a Deus. Você tem a escolha de servir a Deus ou não servir a Deus. Você é que escolhe, você é que segue se você quer ser mais abençoado ou menos abençoado. A bênção básica já está sobre você. Qual que é a bênção básica? É aquela que você levantou, Deus te deu saúde, fôlego de vida, alimento, acordou, dormiu, levantou, andou, respirou, fez alguma coisa e você está aí, vivinho da Silva, né? Isso é a bênção básica de Deus. Agora vamos para uma bênção mais média. Qual é a bênção mais média? É aquela que tudo isso que nós falamos anteriormente e agora num contexto de fazer algo para o Senhor de uma forma da sociedade, de uma forma externa. Memorizar o que significa frutos, memorizar o que significa ser crentes em Jesus, ter a mente de Cristo. Aí depois vem agora a bênção aprofundada. Qual que é a bênção aprofundada de Deus? Que é o terceiro estágio, é os milagres de Deus, é as curas de Deus, é o levantar de Deus, é o batismo com o Espírito Santo, é o renovo das pessoas, é execuções de grandes obras e grandes coisas. Por que isso não cai na bênção média? Porque muitas pessoas que não são evangélicas, que não têm nenhuma atitude, não pertencem a nenhuma religião evangélica, não vão para nenhuma igreja evangélica, mas são pessoas caridosas, são pessoas amorosas, são pessoas que fazem obras assistenciais. Então essa é a bênção média, que por isso que eles plantam e por esse resultado eles vão colher. Deus há de misericórdia e também de abençoar. Agora, quando se falamos em servir a Deus, é diferente da religião, é totalmente oposto da religião, sai fora da religião, é vida com Jesus, é vida na presença do Senhor. E aí o que acontece? Eu estou aderindo aos 3 estágios da bênção de Deus: a condição física, espiritual, o tratamento da condição física, espiritual e agora as execuções, que é aquilo que Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. Ver a glória de Deus não é para qualquer pessoa, não é para qualquer pessoa que vai ver a glória de Deus. Você está andando na rua, vê a glória de Deus. Você está na igreja, vê a glória de Deus. Você está dirigindo, você consegue ver a glória de Deus. Se você não estiver no estágio diante da bênção do Senhor, você vai contemplar a glória de Deus sobre a tua vida. Você vai estar na bênção média. Qual é? É o livramento, Deus te livrando de uma bala perdida, de um carro desgovernado, da mão sanguinária, de um ataque do mal. Isso é a bênção média. Agora eu quero ver a bênção profunda sobre você estar dirigindo. Você vê algo poderoso de Deus, você vê algo grande de Deus sobre acontecer ali naquele momento, e Deus cuida de você para que você não cause nenhum acidente. Então isso é profundidade, as profundidades do povo que tem de alcançar diante do Senhor. E aí você salta comigo lá em Gênesis no capítulo 3, Gênesis capítulo 30, versículo 22. De novo a lembrança de Deus sobre aqueles que clamam, que é: lembrou-se Deus de Raquel e abriu, ouviu a sua madre, né? É isso mesmo? Louvado seja Deus. Ou seja, ela era estéril e Deus foi lá e abriu a madre. Não é verdade? Isso não é para qualquer um.
Tem mulheres que não acreditam disso hoje em dia. Só quem é espiritual, é só para quem crê e ler essa palavra e acredita. Tem pessoas que estão na igreja e não crêem nisso, que Deus pode fechar e abrir. Estão recorrendo muitas vezes pela ciência, pela medicina, mas esquece de recorrer ao Senhor da glória, ao Senhor da glória, aquele que fez todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Salta comigo em Gênesis capítulo 9, versículo 15. Deus disse: então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Então o propósito de Deus, irmãos, não vai destruir Deus o mundo em água, em dilúvio. Já está escrito aí. Isso é uma coisa que ela liga ao Apocalipse e automaticamente nós sabemos que o fim de todas as coisas em cima disso não será as águas, como Deus falou para Noé. Não destruirei mais o mundo sobre águas, sobre o dilúvio. Então o que Deus aconteceu aí? Lembrou-se da sua aliança. Concerto, aliança, concerto, aliança, palavra, novo concerto, novo testamento, nova visão, novo caminho, novo direcionamento. Então, quando você está diante desse novo direcionamento, você é a alma vivente de Deus agora. Aí Deus cuida de você, Deus te dá força. Aí Deus, Ele alimenta você espiritualmente, materialmente, e você vai crescendo. Porque o propósito de Deus é esse: fazer o seu povo firme, fazer o seu povo revestido da graça, do conhecimento, da palavra, da virtude do Senhor, revestido contra os dardos inflamáveis do inimigo, para que você não caia nas armadilhas espirituais do mal, para que você não caia nas heresias, nos ventos das doutrinas estranhas e tire você da presença de Deus. O propósito de Deus, sabe qual é, meus irmãos? Você e eu estarmos firmes na presença do Senhor. Os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são caóticos. Deus quer fortalecer essa igreja. Igreja tem de tudo que é jeito e está cheia por aí, mas sempre haverá igreja que Deus ama de uma forma mais profunda. Sempre haverá uma que pelo menos Deus vai falar: é essa a igreja que eu estou chamando para o meu átrio, para o arrebatamento. Deus vai pegar um pouquinho dali, formar uma nova igreja, um novo povo, uma só nação. É isso que Deus está analisando nos dias de hoje. A Bíblia diz que Ele é como os olhos, que é como chama de fogo, e está procurando os verdadeiros adoradores. Quando nós vemos que não só a questão adoração, verdadeiro, a palavra verdadeiro, sincero, puro e imaculado, está procurando um povo verdadeiro, está procurando um povo imaculado, está procurando um povo que se importa. Então veja que o versículo diz que não é uma coisa simples, fácil de se achar. Então Deus, há uma certa dificuldade, não da parte de Deus, mas dificuldade de apresentarmos a Deus um verdadeiro adorador, ser o verdadeiro adorador que está ali, em espírito e em verdade. E é difícil você ser espiritual, verdadeiro, 100%, é uma luta, irmãos, é um combate diário, é uma situação que você está gladiando contra si mesmo, porque não é fácil, mas o Senhor nos ajuda a sermos cada vez mais diferentes para a glória e a honra do nome dEle. Vamos ver mais um versículo bíblico, João capítulo 6, versículo 28. Olha aí: e disseram, pois, o que faremos para executarmos a obra de Deus? Irmãos queridos e amados, esse versículo é um versículo muito profundo e muito amplo para que a obra de Deus seja engrandecida. Deus estabeleceu a obra de Deus sobre a vida da igreja, o teu povo. Os crentes dos dias de hoje têm uma missão. Missão de quê? Fazer a obra de Deus com excelência, com verdade, com vida, com amor, com graça, com virtude, com poder de Deus. Essa é a excelência da retribuição por aquilo que Deus fez comigo, por aquilo que Jesus fez comigo na cruz do Calvário, vencendo a morte para me dar vida, para te dar vida e vida com abundância. Então Ele venceu a morte, estabeleceu uma nova aliança, porque os anjos do Senhor chegou diante dele e falou: Deus, Pai Supremo, que seja, grande, divino Senhor, possamos fazer a continuidade da obra de Jesus Cristo? E o que Deus disse, irmãos? Deus disse que não, porque Ele colocou essa responsabilidade.
essa vocação para os homens, para a igreja, formação de igreja. Posteriormente, ele tinha um foco de fazer com que um novo grupo de discípulos continuasse depois da sua inicial formação, que foi Pedro, João, Tiago, que foi os discípulos que estavam ali seguindo a Jesus, as Marias estavam seguindo a Jesus. E esse formou a primeira igreja, um contexto de igreja, de adoradores, de discípulos, seguidores. E aí o que Deus falou? Esse é o povo, é eles que eu vou usar com poder, com graça, com virtude. Então Jesus foi lá e estabeleceu a sua vinda por 3 vezes. Por 3 vezes Jesus se apresentou diante dos discípulos, encorajando-os, dando uma nova orientação sobre o que viria lá na frente, fortalecendo-os para que eles continuassem firmes na promessa, firme na palavra e crendo que o Filho do Homem viria das nuvens para arrebatar um povo lavado, remido e de boas obras. E aí o que aconteceu? Depois Jesus, na sua última vinda, ele assoprou sobre os discípulos e falou: recebeis agora o Espírito Santo. E eles receberam aquele vento, aquela brisa suave, gloriosa, somente da presença do Espírito Santo. Lembrando que ali não era o batismo do Espírito Santo, era somente um recebimento do Espírito Santo. E eles começaram a fazer a obra, tiveram medo, por isso que Jesus começou a encorajá-los e começaram a sair para fora. Esse era o contexto chamado igreja, sair para fora, que o termo igreja, eclésia, significa sair para fora. E a mesma coisa o termo arrebatamento, significa tirado com força para fora. Então a igreja, ela saiu para fora para fazer a obra. Lá na frente haverá o arrebatamento que será tirado para fora com força de apresentação ao Senhor. Então, antes disso acontecer o arrebatamento, o que acontece? A igreja foi tirada para fora para fazer a obra. Então, essa tirada para fora, aí vem o revestimento. Por isso que Jesus disse: ficai em Jerusalém para que seja revestido do alto e de poder. Então, existe um exercício de um preparo. Quer fazer a obra de Deus? Precisa se preparar. Quer fazer a missão? Precisa se preparar antes. Quer fazer o evangelismo? Precisa fazer a missão antes. Quer fazer algum trabalho de benefício à obra de Deus? Prepara-se antes, não faça de qualquer jeito, faça com excelência, faça com zelo, e o Senhor será engrandecido e abençoará essa missão e abençoará essa obra. Então, saindo para fora, e quando os discípulos começaram a sair para fora, o que Pedro nem imaginava, meus irmãos? E ele começou a pregar o evangelho, e quando ele pregou o evangelho, a Bíblia diz que mais de 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. O que era isso? Era o que? O conhecimento que ele tinha da palavra, a vivência que ele tinha com Cristo e principalmente o Espírito Santo, de uma forma sutil, de uma forma tão sublime, foi pegando a voz de Pedro, foi tocando nas vidas, foi levando do outro lado, porque para e pensa, você tem 3.000 e mais de 3.000 pessoas observando você, ouvindo você. Agora analisa aí, não tinha microfone, não tinha ampliação de som, não tinha um telão, não tinha projeção, não tinha nada disso, era apenas a voz, o eco, o som. E aí o Espírito do Senhor foi levando, através do vento que estava ali naquele momento, a voz de Pedro e tocando sobre os corações, e o nome do Senhor foi sendo glorificado, as pessoas foram tocadas, as pessoas foram entendendo um novo evangelho, uma nova mensagem, um novo caminho, e as pessoas se renderam a Jesus. Ali Pedro viu quão grande o poder é da palavra de Deus, e eles tinham o Espírito Santo, eles estavam cheios da lembrança de Deus, eles memorizavam cada vez mais Jesus, o que ele fez, quando Jesus estava triste, quando Jesus estava cabisbaixo no sentido humano, dizendo, o que Jesus fazia? Orava ao Pai. O que Jesus fazia? Ele jejuava ao Pai. O que Jesus fazia? Ele falava uma palavra. Então Pedro começou a entender que quando vier as aflições, quando vier as dificuldades, vamos orar. O mestre orava, então vamos orar, porque isso resolvia. Quando nós precisava de algo para nosso entendimento e a nossa alma, o que o mestre fazia? Ele
falava um versículo, ele falava uma palavra de Deus. Então Pedro começou a entender, é necessário eu meditar na palavra, é necessário eu absorver essa palavra para aprender dessa palavra e entendeu que a revelação de Deus para a minha vida. E eles foram tendo esse conhecimento e passando um para os outros. E o Espírito de Deus foi fazendo com que isso se espalhasse em várias regiões e o nome do Senhor foi engrandecido. E aí que chegou um ponto que quando eles estavam na casa, diante de Sinédrio, 120 pessoas, lá em Atos do capítulo 2, o Espírito Santo desceu como um fogo e como um vento impetuoso, atingindo toda a casa, e eles que estavam de acordo de Deus, e eles que foram tocados pelo Espírito Santo, foram batizados com fogo, novas línguas, eles receberam o renovo de Deus. Sabe por que isso aconteceu? Porque eles estavam debaixo de uma direção, debaixo de um plumo, debaixo de uma visão, debaixo de um contexto espiritual muito grande. Se eles tivessem desistido, eu não quero mais Jesus porque Jesus morreu, não vai acontecer mais nada. Se eles tivessem rejeitado a palavra, a presença, eles estavam longe de conhecer essa presença gloriosa do Espírito Santo. Foram cheios da verdade, cheios da virtude, ao ponto de as pessoas estranharem. Talvez os discípulos estão embriagados, estão cheios de mosto, cheios de vinho, mas Pedro levantou-se a voz e disse: varões, isso que vocês viram foi só, poderemos entender nos dias de hoje, foi só uma degustação, foi só um pouquinho, o que é o grande nosso Deus, o poder imenso do Espírito Santo que encheu toda a casa. É isso que Deus quer fazer na igreja, irmão. Quer encher o seu povo, alimentar o seu povo, tirar a tristeza, tirar a mesmice espiritual, o comodismo espiritual. Deus quer tirar isso de nós, mas Ele não vai tirar com força, Ele não vai tirar com violência, Ele vai tirar debaixo da visão da nossa vontade, com a vontade de Deus. E aqui quando nós lemos João 6,28, eles perguntaram para Jesus como nós faremos para executar a obra de Deus. Jesus disse: é importante que para fazer a obra de Deus, você faça aquilo que o meu Pai fez, acredite naquele que me enviou, porque Jesus em vários momentos falava: a minha bebida e a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Fazer a vontade de Deus é se alimentar e estar glorificando e executando a obra do Senhor. Foi o que aconteceu, e quando eles entenderam que isso, creia naquele que me enviou, eles estavam agora crendo no Pai, eles estavam agora crendo no Filho, que era Jesus, e agora eles tinham o Espírito. Então eles começaram a crer também no poder do Espírito Santo, que atuava sobre as vidas, libertando as pessoas que estavam endemoniadas, libertando as pessoas que estavam tristes, fazendo com que as famílias fossem unidas pela glória e a presença do Senhor, fazendo com que as vidas fossem libertas e tocadas, e surgindo novos povos de Deus, novas igrejas, novas intuições, disseminando a palavra de Deus. Esse é o propósito antigo, atual e novo e eterno de Deus para a humanidade. Novo povo, um povo de Deus, povo remido, lavado e cheio da glória de Deus. Irmãos queridos e amados, Deus continue abençoando os irmãos que estão aqui conosco no chat do YouTube. Quando se inscreva no canal da Sun News, abençoe esse projeto, abençoe essa obra, cada vez mais, continue fortalecendo, está aqui conosco aqui no rodapé. Caso você, meu irmão, que gostaria de fazer parte da família Sun News, gostaria de fazer o anúncio do teu trabalho, do teu evento, entre em contato com a Sun News para que você divulgue o seu trabalho a nível Brasil, a nível mundial. E com certeza Deus irá te abençoar, porque você está abençoando a obra de Deus, você está abençoando o celeiro de Deus em terra fértil. E todo aquele que planta, colhe, e todo aquele que lança o teu pão nas águas, um dia o receberá. Então, lance o teu pão sobre essas águas. Tem aqui o nosso Pix no rodapé também, caso você queira ser um mantenedor dessa obra, abençoe esse projeto cada vez mais, que Deus abençoe a tua vida. Não se deixe se livrar, andar conforme o seu próprio desejo, mas deixa o desejo de Deus tocar no seu coração, para que esse trabalho cresça para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Vou ficando por aqui nessa noite. Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente. Domingo agora, continuidade no nosso campanha de o Espírito Santo, o tema Espírito Santo. Estará conosco aqui os amados irmãos, os pregadores, e não falte, não venha conhecer
o povo de Deus, mais um pouquinho do povo de Deus. Abençoe essa obra, esse projeto. Estaremos conosco aqui falando do Espírito Santo, e o Espírito de Deus está trabalhando de uma forma gloriosa lá em nome de Jesus às 7 horas da noite, no domingo agora que vem. Amém? Quarta-feira que vem, mais um programa Momento Bíblico para a glória de Deus. Continue conosco, abençoando, dando visibilidade cada vez mais, e o Senhor há de abençoar a tua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.